Bom, gente, eu tava penteando a sobrancelha dela e aí eu vou começar a corrigir com um kitzinho da Sephora com uma sombra marrom bem no tom da sobrancelha dela. Depois disso eu venho com um clown nude da Mais Vaidosa e vou corrigindo bem embaixo da sobrancelha e já vou levando pra pálpebra como se fosse um primer. E aí vou esfumando com a esponjinha, pra ficar mais fácil de esfumar a sombra depois. E aí venho com o iluminador 02 da Dylos e vou iluminando embaixo da sobrancelha. Depois disso eu venho com a sombra Salazar, da Alice Salazar, em um pincelzinho de esfumar da Vult. E vou fazendo o fundo dessa maquiagem. Vou esfumando com a mão bem levinha para marcar um côncavo e ficar mais fácil de fazer a transição do preto depois. Depois disso eu venho com um clown preto da Mais Vaidosa e vou fazendo toda a pálpebra móvel até chegar no côncavo. Com um pincelzinho língua de gato para facilitar. Depois eu pego um pincelzinho menorzinho de esfumar e vou esfumando essas bordinhas do clown para que depois eu possa vir com a sombra preta para não ficar marcado. Então eu tenho que esfumar o clown antes para ficar tudo bem esfumadinho. Depois disso eu venho com a sombra Salazar e ali na transição eu vou colocando mais marrom para não ficar marcado o preto com ali a corzinha do ponto alto da sobrancelha. E aí eu vou esfumando bastante e aí vou retornando com o iluminador que eu usei embaixo da sobrancelha e faz isso várias vezes, gente, até que vocês perceberem que a transição tá bem feita, bem bonitinha, não tá nada marcado. E aí volto com um pincelzinho limpo de esfumar e vou dando acabamento. Aí eu venho com a sombra Black Tie da MAC e vou depositando em toda a pálpebra onde eu coloquei o clown preto. E aí eu vim com um lencinho umedecido e vou tirando toda a sujeirinha que caiu ali na parte de baixo. Depois disso eu venho com a sombra da Eudora, é uma sombra meio prata, meio cor de chumbo, e aí vou depositando no começo bem no meio da pálpebra e depois eu vou arrastando para os cantinhos, e aí eu volto com um pincelzinho sujo da sombra preta que eu usei e vou dando acabamento na transição. Depois disso eu vou aplicar a base, eu misturei a Sun Beige da Revlon com a cor média da Payot, a base em HD da Payot. E eu fiz essa misturinha e apliquei no rosto dela com um pincelzinho língua de gato e fui dando acabamento com a esponjinha queijinho, porque eu gosto bastante do resultado. Depois eu vim com esse corretivo da Natura Aquarela, é a cor 01, e fui fazendo os pontos de iluminação. E aí eu vim com o tom mais escuro do corretivo e fui fazendo os contornos. Depois eu voltei com um pincelzinho sujo de base e fui dando acabamento nos contornos e tirando toda a marcação. E aí fui esfumando o nariz com a esponjinha de queijinho. Fui depositando embaixo do olho esse pó da Payot, é um pó solto. Ele é rosadinho, gente, então ele não estoura no flash, ele é bem bom. E aí fui depositando bastante embaixo do olho para selar toda a parte do corretivo. E aí com o pincelzinho do Fiber eu fui espalhando por todo o rosto pra matificar bem a pele. E aí eu fiz uma misturinha de dois batons, eu usei o Sissone da Dylos e o Carinho da Mais Vaidosa e misturei os dois e tô aplicando na boca dela. Com o pincelzinho de lábios da Mary Kay. E aí vim com o iluminador 02 da Dylos e fui aplicando na maçã do rosto. Dei uma suavizada e apliquei também no centro da testa, na pontinha do nariz.
e voltei com um pincelzinho de blush pra dar acabamento. No.